Olá meus amigos, olá meus alunos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o pastor Tiago e hoje nós vamos dar a segunda aula dentro da matéria de bibliologia. Você que assistiu a primeira aula, a introdução, você já está por dentro de o que significa bibliologia, estudo das escrituras, tal e tal e tal. E hoje, na aula 2, nós vamos falar sobre a divisão dos livros do Antigo Testamento, só do Antigo, porque se eu fosse colocar o Novo aqui também, ia ficar muito carregada a aula e muito cheia de coisas, tá? Então, nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro que vem de Biblion, né? O original Biblion, que significa pequenos livros agrupados. Então a gente sabe que a Bíblia não é um livro só. São vários livros inspirados que compõem a Bíblia. E quem assistiu a aula 1 sabe que são 66 livros inspirados, 27 no Novo, 39 no Antigo, que formam a Bíblia, vários livros. E aqui estão os livros do Antigo Testamento, todos eles, desde Gênesis até Malaquias, tá? Depois de Malaquias já vem o Novo Testamento, que é Mateus. Então o que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: existe uma divisão, tá? Existe uma divisão desses livros no Antigo Testamento e no Novo também. E eu quero passar essa divisão para vocês, tá bom? Vamos para a primeira divisão dos livros. Começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros, tá? Esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem um nome. Eles são chamados de Pentateuco. Eles são chamados de Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque penta vem de 5. A palavra penta significa 5. Pentateuco, 5 livros que foram escritos por Moisés durante a peregrinação no Egito. Então ele escreveu o Gênesis, o início da criação, ele escreveu o Êxodo, a saída do Egito, ele escreveu o Levítico, as leis que Deus instituiu para o povo de Israel, Números, o censo do povo, a numeração do povo, e Deuteronômio, que significa a segunda repetição das leis de Levítico. Os 5 primeiros livros da Bíblia recebem o nome de Pentateuco. Aí depois nós vamos ter a segunda divisão, que vem Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, Esdras, Jeremias e Esther. Até aqui tem uma outra divisão. E todos esses livros são chamados de livros históricos, tá? Por que livros históricos? Que são livros históricos que contam a história do povo de Israel, tá? Josué, que veio depois de Moisés, Juízes que imperaram em Israel, o livro de Ruth, Samuel, o levantamento de Davi, a queda de Saul, enfim. Todos esses livros aqui, de Josué até Esther, eles são divididos como livros históricos, que contam a história do povo de Israel lá do Antigo Testamento. Aí nós vamos vir aqui, depois de Esther vem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aqui tem outra divisão, esses 5 livros recebem o nome de livros poéticos. Por que livros poéticos? Porque esses livros estão escritos em forma de poesia. Você lê Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó, são livros que inspirados e sagrados. É a palavra de Deus, normalmente, mas escrita em forma de poesia. Então, são livros poéticos. Aí depois, nós vamos ter os livros dos profetas, que são os livros proféticos. Aqui está todos os livros proféticos da Bíblia. Proféticos, tá? Proféticos, que são livros de profetas, que profetizaram em suas épocas e datas, inspirados por Deus. E foi escrito os seus livros. Só que existe uma separação também desses livros proféticos do Antigo Testamento, tá? Existem os livros dos profetas menores
e existem os livros dos profetas maiores. Esses aqui são os menores e esses são os profetas maiores. Por quê? Vou te explicar. Menores e maiores, é porque um foi mais usado pelo outro? Tipo, então quer dizer que Isaías foi mais usado que Abacuque, então Isaías recebeu um título de profeta maior e Abacuque não. É por causa do tamanho do livro, é por causa do tamanho do livro e a quantidade de profecias que fizeram. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, que é do próprio Jeremias, que são Lamentações de Jeremias. Profeta Ezequiel e Daniel é uma outra divisão. São livros de profetas. Errei aqui, tá, pessoal? Esquece isso aqui. É maiores. Aqui é maiores. Eu inverti. São livros de profetas maiores. São livros de profetas maiores. Então, esse pessoal aqui é reconhecido na Bíblia. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel, esses livros são considerados livros dos profetas maiores, livros proféticos, dos profetas maiores, que mais profetizaram, são livros grandes, né? Dentro da Bíblia Sagrada. E aqui, profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que encerra o Velho Testamento, VT, são profetas menores, porque profetizaram menos e os seus livros foram menores. Então aqui está a divisão de todo o Antigo Testamento e todos os livros do Antigo Testamento, dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores e livros dos profetas menores. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou da aula, compartilhe, deixe um like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho e logo nós viremos com a terceira aula de Bibliologia, onde vamos dividir o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento, nós vamos dividir também para que os irmãos possam entender bonitinho. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Um abraço.